Vamos rapidinho aqui ler a palavra de Deus no livro na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo número 5. Efésios, capítulo número 5. Efésios 5. Amém? Pedir a todos que a partir deste momento guardemos bastante atenção à palavra de Deus. A hora já está atrasada, eu vou fazer um resumo que a gente termina no horário. Fique tranquilo e vamos terminar no horário, ok? Queridos, aqui está escrito na Epístola aos Efésios, capítulo número 5, versos 1 até o verso número 17. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, provai-as ou reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Mais uma vez, ó Deus, suplicamos a tua bênção sobre o teu povo aqui reunido. Nós precisamos muito do Senhor hoje à noite. Espírito Santo, tu és livre. Fala comigo, fala com cada um de nós hoje à noite. Nós nos colocamos inteiramente ao dispor de Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Amados, podem sentar. Amém. Filhos que imitam o pai. É interessante, queridos, que os filhos têm muito dos pais, não tem? Eu estou curtindo um tempo com o Arthur. Isso porque eu tenho 10, mas o Arthur fica na nossa casa
todas as manhãs ele passa o tempo, e nesses últimos dias ele tem dado uma canseira no vô, porque ele gosta de futebol e eu sou obrigado a jogar com ele. E eu fiquei tão contente de ouvir uma oração que ele fez na casa dele, o Eugênio gravou e trouxe para mim ouvir. Uma linda oração, feita por um garoto de 5 anos, uma oração bem colocada, com as palavras certas, o português certinho. Mas nessa oração ele orou. Eu gosto sempre de dizer que a criança, como o pastor Mário falou aqui hoje de manhã, ela é egocêntrica, ela não é egoísta, né? Ela é egocêntrica, né? E até nas orações, né? Mas ele, naquela oração, ele orou: Deus, sara o joelho do meu avô, porque quando ele me convida para jogar futebol, eu não vou olhar com o joelho do vovô, eu machuquei, tá doente, dolorido, né? O joelho. Ah, vou, mas vai assim mesmo, mas eu vou lá e jogo, né? Mas eu achei tão interessante que ele orou para que Deus sarasse o joelho do vô dele. É uma oração a Deus, porque sarasse, porque sarando ele tem um companheiro para jogar futebol. Mas ele orou pela avó também. Ó Deus, e abençoa as pernas da vovó, tira a dor da perna da avó. Deus, você reclama para ele estar com dor nas pernas. Mas eu achei interessante que ele porque na oração ele foi lembrar de mim, da Nilza e do pai, da mãe, ele foi acrescentando a sua oração e depois pediu para abençoar a comida, o papá, né? Mas vendo o Arthur andar de costas, ele sai correndo atrás da bola. Irmãos, é o pai escrito. Aquele jeito do Marcelo, onde ele andar assim, meio pai andando, incrível como pode ser essa semelhança característica, né? Ele parece com o pai e a mãe, mas andando ele é como o pai dele. Então essas características físicas os filhos têm, mas é interessante que traz também a característica, parece que imita. Já viu criança, um filho imitar o pai? Tentando imitar os pais, né? Irmãos, hoje eu vou falar de imitar Deus. Será que gente humana como eu e você conseguimos imitar Deus? Olha aqui o que diz o versículo número 1 que eu li. Sede, pois, imitadores de quem? Do pastor Eloy? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Você é um filho de Deus? Amém. Pois Deus nessa noite está dizendo que você tem que imitá-lo. Mas como pastor, eu sou gente, Deus é soberano, divino, santo, Deus é transcendente, imanente, onipresente, Deus é tudo, e eu sou finito, sou humano, sou fraco, frágil. Como é que eu posso imitar Deus? Irmãos, um dia Deus, a Trindade nos céus, tomou uma decisão de fazer um ser semelhante, e Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O pecado entrou na raça humana, a semelhança de Deus foi tirada, destruída ou totalmente morta, desfeita pela presença do pecado na raça humana. Mas um dia, mais uma vez, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidem enviar seu Filho. E quando Jesus aqui chegou e nasceu do ventre de Maria, a palavra de Deus diz que ele era a expressão exata de Deus.
Quando Jesus veio, ele assumiu a humanidade, ele tinha um corpo igual ao meu e o seu, ele andou, ele sofreu dores, ele sofreu fome, sede, sono, todas as provações que nós passamos, ele passou nessa terra. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, provado à nossa semelhança, porém ele não pecou. Cantamos ainda há pouco o Ruth Cruz. Ele ali na cruz, ele assumiu toda dor humana, ele assumiu toda a ingratidão, todo o pecado, toda a ira, toda a revolta humana, ele assumiu tudo na cruz. Por isso hoje, eu e você que nele cremos, nos tornamos, a partir do momento que nós cremos no Evangelho, gera-se em nós uma nova natureza, essa natureza chamada Filho de Deus. E aqui diz, neste versículo, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aleluia. Filho tem que parecer com o pai, senão não é filho. Filho tem traços de semelhança, tem DNA do pai. Filho tem que ter esses traços. E queridos, não tem jeito de ser filho de Deus e ao mesmo tempo ter os traços de um filho do diabo. Porque só existem dois pais espirituais: ou é filho de Deus ou é filho do diabo. A Bíblia diz isso, não sou eu quem estou dizendo, a palavra de Deus disse que nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Se eu nasci de novo, sou filho de Deus, eu tenho que ter na minha vida espiritual, que eu vivo aqui na terra, eu tenho que ter semelhanças de Deus em mim. Amém. E aqui nesses versículos de 1 a 17, Paulo fala de algumas características de filhos. Nos versículos 1 e 2, irmãos, diz que nós temos que andar em amor como ele é amor, amém? Amém. Olha o que diz aí o versículo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos, o que? Amados. É andar o que? Em amor. Do mesmo jeito, né? Que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andar em amor. Por que Paulo disse isso? Porque nos versículos, queridos, os últimos dois versículos do capítulo 4 diz assim, 31 e 32 de capítulo 4, diz assim: longe de vós, vós quem? Filhos de Deus, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, quando Paulo disse, ele disse: olha, longe de vocês, vocês são filhos de Deus, que isso fique longe de vocês, toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia. Esta advertência, irmãos, ela está ligada de fato a esta grande verdade, que se é filho, tem que ter de fato, irmãos, de Deus na vida. É impossível eu ser filho de Deus e o que me alimenta não são os sentimentos que houve em Cristo Jesus. É impossível não sentir como Ele sente, concorda? É impossível não olhar como Ele olha, porque se eu sou um filho de Deus, eu tenho que entender que estas coisas ainda que o diabo tenazmente nos assedia, tentando nos levar a de fato voltar atrás e
tente viver estas, eu diria assim, obras, evidências que não são características de um filho de Deus. É muito triste, irmãos, quando estas atitudes infelizmente aparecem em pessoas que se declararam filhos e filhas de Deus. Paulo apresenta neste texto da palavra de Deus vários motivos pelos quais eu e você devemos andar em amor. Em primeiro lugar, queridos, porque você é um filho de Deus. Olha para o teu irmão e pergunta para ele: você é de fato filho de Deus? É o filho? Amém? Você é o filho? Irmãos, uma vez que você nasceu de novo, você é filho, concorda? Amém. Você não nasceu de novo? No Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim: olha, mas a todos, diz lá, ele veio para os seus não receberam, rejeitaram, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Amém? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você de fato nasceu de novo, você é um filho de Deus. E Pedro é capaz então de dizer lá na segunda epístola dele, capítulo 1, verso 4, que nós participamos da natureza divina. Pastor, mas participamos, a Bíblia diz que sim. Não quer dizer que somos divinizados, mas a pessoa divina do Espírito Santo não mora dentro de você? Amém. Amém? O Espírito Santo não veio morar em você? O Espírito Santo não gerou uma natureza nova em você? Segundo Pedro, capítulo 1, verso 4, diz que nós tomamos coparticipantes da natureza divina. Cristo veio morar em nós. Nós somos santuários de Deus. Por isso, irmãos, imagine você sendo santuário, morada de Deus. Isto é, você é um coparticipante da natureza divina. É muito sério isso que eu estou dizendo hoje à noite, queridos. Isto quer dizer que aquela velha natureza, a natureza egoísta, a natureza egocêntrica, pecaminosa, essa natureza, ela tem que ser levada para a cruz, para ser crucificada em Cristo Jesus. Amém. Amém? Morre-se o velho para evidenciar a vida do novo. Paulo diz: não mais eu vivo agora, mas Cristo está vivendo em mim, porque a vida que eu vivo agora aqui na terra, andando aqui, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo entregou-se por mim. Leia isso em casa, lá na Epístola de Gálatas, capítulo 2, versículo 18 a 20. Paulo fala dessa vida de um cristão crucificado. E mais ainda, queridos, você é um filho, e não é só um filho. O que diz aqui no versículo 1? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Amém. É interessante, queridos, que quando Jesus, obrigado, amado, quando Jesus sai ali das águas do batismo, o Espírito Santo veio sobre ele. Lá do céu há uma voz que disse: este é meu filho amado. Glória a Deus. Amém. Agora Deus está dizendo que você também é amado dele. Aleluia. As mesmas palavras que Deus, o Pai, disse: Jesus é o meu filho amado. Pois Deus trata você como o seu filho Jesus. Amém. Irmãos, porque nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Amém. Tudo que é dele é nosso. Aleluia. Todas as promessas são minhas e suas. Amém.
Por isso, nessa noite, não viva um cristianismo pobre, não viva um comportamento cristão aquém desta conduta real de vida, que você passa a ser um imitador. Você é um filho amado. Deus te ama. Você foi comprado. Final do versículo número 2 aqui diz: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como sacrifício a Deus em aroma suave. Aleluia. Olha, às vezes nós temos uma tendência, irmãos, de achar que não somos, Deus não gosta de mim. Meus queridos, você é tão valoroso que o sacrifício de Jesus foi por você. Ele ofereceu-se por você. Por isso, nessa noite, andar em amor é um dever, é um mandamento, é uma ordenança da parte de Deus. Se Ele te amou tanto, te amou de tal maneira que deu seu unigênito Filho. Se Jesus te amou tanto que Ele na cruz não poupou a vida, entregou-se por você, hoje à noite Ele sopra em você o Santo Espírito. E este Espírito é que faz com que você diariamente possa amar como Deus ama. Porquanto o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, versículo 5, a parte final do versículo diz: porque o amor de Deus, Deus é amor, e Ele doa-se a si. Ele permite que Ele seja de fato derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Por isso, podemos andar em amor. Amém? Andar em amor. Você sai, Luiz, e você anda em amor. Amém. Vai trabalhar, você é um homem que expressa amor. Amém. Você, Leonice, naquela sala de aula, naquela secretaria, você expressa que você de fato tem o amor de Deus. Você trata diferentemente de uma pessoa que não tem o amor de Deus. Nós andamos em amor, nós deixamos o amor de Deus fluir, o amor de Deus exalar, o amor de Deus na nossa conduta, na nossa maneira de falar, de viver, de olhar. Nós de fato amamos, porque Ele nos amou. Amém. Glória a Deus. Amém. Nos versículos 3 até os versículos 14, queridos, nós devemos andar como filhos de Deus. Olha aqui. Andar como filhos de Deus. Por quê, queridos? Nós estamos no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós vivemos neste mundo, Jesus disse: no mundo nós estaríamos, mas não seríamos deste mundo. Irmãos, como é difícil viver no mundo sem mundanizar. Como é difícil viver na lama sem se sujar. Como é difícil viver no meio de uma geração pervertida, corrupta, maliciosa, gananciosa. Uma geração sensualizada, uma geração dominada pelas trevas. Como é difícil você andar aqui como um filho de Deus. Mas não tem outra escolha. Amém? Amém. Você é filho, então não tem outra escolha. O que diz o versículo 3 em diante? Versículo 1 ele diz: é assim que você deve andar. No versículo 3 ele diz: é assim que você não deve andar. Certo? Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a... Amém? Vamos dizer juntos? Como convém a... Santo. Ah, hoje não tem a Bíblia.
Versículo número 13. Mas a impudicícia, toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Irmãos, nem a conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus e de Cristo, no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, na terra nós temos que andar como filhos de Deus. Amém. Como eu disse, aqui tem duas gerações de pessoas. Tem a geração dos filhos de Deus e daqueles que não são filhos de Deus, que a Bíblia diz que são filhos do diabo, porque só tem dois pais espiritual: ou é um filho de Deus ou não é um filho de Deus. E Deus diz que nós devemos andar como filhos. Uma vez, irmãos, que Deus é luz, nós devemos aqui andar como filhos da luz. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Nós devemos andar como filhos da luz. Devemos andar na luz e não ter qualquer relação com as obras das trevas. Nenhum tipo. Paulo disse: longe de você. Para deixar tudo isso muito claro, irmãos, Paulo define assim o caráter do cristão aqui na terra. Versículos 3 e 4 diz que você é santo. Está aqui, não está? Versículo 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santo. Você é santo, sabia? Amém. Deus separou você para Ele. Amém. Maravilhoso isso. Nós somos separados, irmãos, para Deus. E não pertencemos mais ao mundo de trevas, ao mundo do pecado. Está muito abaixo da dignidade de um santo entregar-se aos pecados deste mundo de trevas. Não tem jeito, irmãos, de ser santo, que é separado para Deus, e ao mesmo tempo se entregar às trevas. Paulo nos adverte aqui sobre os pecados, irmãos, da impudicícia, da impureza e da cobiça, tão comuns nos dias de hoje, irmãos. Eu não sei se já houve uma geração tão pervertida como a nossa, tão maliciosa como a nossa. Estamos vivendo, quem sabe, esta última geração. Infelizmente, queridos, Paulo está escrevendo o que? Para uma igreja. Paulo estava escrevendo para uma igreja, irmãos, que estava vivendo no meio de um levante dentro da igreja, de algumas pessoas dizendo se, porque capítulo 2 desta epístola fala da graça. Poucos dias atrás, meses atrás, o pastor estava dando aula aqui na Epístola aos Romanos, falando sobre capítulo 6 de Romanos. O pastor Mário focou muito bem. Irmãos, estamos vivendo uma época que parece que a igreja baixou do nível. A igreja tirou os olhos das Escrituras e parece que está vivendo mais ou menos
Como dentro das igrejas da época de Paulo parecia que existia um movimento, olha, para que a graça de Deus, ela realmente se evidencia, ela mostra que ela é graça, tem que haver pecado para perdoar. Para que a graça superabunde, tem que haver pecado. Não, queridos. Paulo é muito enfático, ele diz: como pode alguém ter essa maluquice na cabeça de dizer eu vou pecar para que a graça seja manifesta e abundante na minha vida? Ele disse: não, você tem que se considerar morto para o pecado, longe do pecado. Não quer dizer, queridos, que vamos viver nessa terra uma vida de impecabilidade, porque o pecado é uma possibilidade que nós, vivendo aqui, ainda podemos ser suscetíveis a ele. Mas o pecado não pode ter domínio sobre o Filho de Deus. Amém. Amém? Amém. O pecado não pode ter domínio. O pecado deve ser algo tão antagônico a um santo, porque aqui diz que santo é santo, santo é puro, santo é separado. Por isso Paulo disse: longe de você, fuja de toda aparência do mal. Somos, irmãos, chamados de santos. Andando aqui, temos que evidenciar esta distância do pecado. Não brinquemos com ele, porque ele entra através de todos os meios de comunicação modernos. Ele vem através da música, ele vem através da imagem, ele vem através dos meios de comunicação audível e também visível. Enfim, ele vem de todos os jeitos. As trevas batem na sua porta todo dia, mas você tem que fugir delas. Amém. Sabe por que você tem que fugir também? Olha o que diz o versículo 5. Olha que coisa mais linda, querido. Verso 5 diz assim: sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Diga para o teu irmão aí: olha, você é rei. Vocês são reis. A mocinha diga para a outra: você é uma rainha, você é uma princesa. Irmãos, nós pertencemos à realeza, amém? Aqui diz que nós fazemos parte de quem? De um reino. Amém. De um reino que não é deste mundo. Se você faz parte de um reino, você ou é rei, você é rainha, ou você é príncipe ou princesa. Você é o quê? Amém? Amém. Nós pertencemos a um reino que não é da terra, é o reino dos céus. Aleluia. Por isso Paulo então diz: sabei, pois, isto: olha, nenhum incontinente, nem impuro, nem avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo. É engano pensar que vai para o céu, irmãos, amando essas coisas, vivendo uma vida aqui mundana. A palavra de Deus diz: não tem herança lá não. Está de fora, como dizem os jovens hoje, está fora. Amém? Amém. Você pertence a uma pátria, a um reino extraterrestre. Amém. Glória a Deus. Ainda que você esteja aqui, você não é daqui. Amém. Versos 7 a 14, queridos, para mim é a essência desse texto da palavra de Deus. Aqui diz que nós somos luz. O verso 7 começa assim: portanto, não sejais participantes com eles. Verso 8: pois outrora éreis trevas. Presta atenção, você não estava nas trevas.
Você era a própria treva. Está na Bíblia, irmão. Isso é o que eu estou dizendo. Está na Bíblia, não está? Porque outrora vós éreis treva. Você era treva. Você não estava nas trevas. Mas olha a coisa mais linda que tem. Porém agora sois luz. Nós não temos luz. Nós somos luz. Aleluia. Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Mas lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 14 a 16, ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Aleluia. Na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14, Paulo fala lá que no meio de uma geração pervertida e corrupta, eu e você temos que ser luzeiros. Amém. Por isso, queridos, hoje Deus está dizendo: não tem jeito de ser luz e treva ao mesmo tempo. Tem? Não, ou é luz ou é treva. Ou você escolhe realmente ser cristão, ou não dá para ficar mais ou menos. Porque o mais ou menos, ele é apenas um simpático ao Evangelho. Ele é apenas uma pessoa que gosta das coisas da igreja, de Deus. Ele é um simpático, mas se não é luz, é treva. Está na Bíblia. Isso é claro para cada um de nós hoje à noite, irmãos. Nós temos que andar como filhos da luz. Isso significa, irmãos, que aonde andamos tem que ser visto em nós algo de Deus. Amém. Porque Ele é luz. Aleluia. E você é luz. Amém. Se Ele mora em você, você reflete. Você demonstra isso. E para finalizar, versículos 15 a 17 diz que devemos andar em sabedoria. O que diz os versículos 15? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. A palavra de Deus é clara, irmãos, que existe dois tipos de sabedoria: a terrena, que é diabólica e mundana, Tiago diz, e a sabedoria que é do alto. Isto é, o que a palavra de Deus diz é que Deus quer que você o conheça. Olha aqui que diz o versículo 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Verso 17 para terminar: pois por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual é a vontade de Deus. Não vou tomar tempo, mas Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 tem toda a receita para que você verdadeiramente compreenda a vontade de Deus para a sua vida. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Amém. Mas para que nós conheçamos a vontade de Deus, nós temos que viver uma vida contrária ao mundo. Uma vida que não se conforma com o sistema demoníaco deste mundo, o sistema que rege aqui a terra. Esse sistema é contrário ao sistema de Deus. Por isso, só vou conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmãos, quando de fato eu entro num relacionamento com Deus de renúncia, de decisão pessoal. Como é que eu compreendo a vontade de Deus? A vontade de Deus, irmãos, revelada a nós, ela vem em primeiro lugar pela palavra. Ela vem pela palavra. A palavra de Deus deve ser para nós, queridos, a revelação da vontade de Deus. Aqui diz que eu tenho que remir o tempo. Eu tenho que andar não como uma pessoa ignorante, nécia,
maluca, mas como uma pessoa que tem sabedoria. A vontade de Deus, queridos, da minha vida, ela é revelada também pela minha intimidade com Ele na adoração. Você é um adorador? Amém. Se você não é, irmãos, é impossível alguém dizer: eu sou filho de Deus, pastor, mas eu não falo com Deus, não. Fico o dia inteiro mudo, não converso com Deus, não oro. Quando é para cantar, então, eu não quero nem saber negócio de cantar. Irmãos, olha, sinceramente, Deus está dizendo: eu não gerei filho mudo, eu gerei filho inteligente para que eu me revele a Ele. Amém. Deus quer que você o conheça. Viva não como nécio, como um maluco, como um doido, mas como um sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Se os dias de Paulo já eram maus, irmãos, imagine como que Jesus disse: olha, cada vez vai aumentando o mal. Se há uma coisa, irmãos, que aumenta, é o mal, porque a palavra de Deus diz que ele vai cada dia aumentar mais, cada dia. Mas a vida do justo deve também ser como a luz da aurora, Amém. que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Fiquemos em pé. Glória a Deus. Viu? Consegui terminar 9 horas. Amém? Maravilha. Feche aí seus olhos. Abra aí os olhos do seu coração. Deus está neste lugar, você crê? Tem sido uma noite maravilhosa. Glória a Deus. Tem sido uma noite de alegria dos céus. Irmãos, quando o povo de Deus adora na terra, os céus têm alegria. Quando o povo de Deus reúne aqui na terra para falar das coisas de Deus, o Senhor diz: eu estarei no meio de vocês. Aleluia. O Senhor disse: eu estarei aí no meio de vocês. E Ele disse: tudo quanto vocês pedirem, concordando, crendo em meu nome, assim será feito nos céus. Que maravilha! Que maravilha saber que Deus se agrada, irmãos, do louvor. Deus se agrada da adoração. Deus se agrada de um povo que vem só para adorar, só para estar na presença de Deus, só para ouvir da palavra de Deus. Hoje à noite Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, meu irmão. Aleluia. Deus nessa noite revela estes conselhos que nós falamos aqui nesses poucos minutos, estes conselhos tão práticos para a sua vida ser uma vida abençoada, para você ser um filho abençoado, para você ser nessa terra um diferencial, para onde você colocar de fato os seus pés, você ser de fato um diferencial, você ser ali de fato um imitador de Deus, você ser ali de fato alguém que as pessoas vão experimentar o mesmo que experimentariam se fosse o próprio Jesus entrando, porque Ele entra com você, Ele entra em você, Cristo em vós é a esperança da glória. Meus amados irmãos, isso é ser cristão nessa terra, é de fato Ele continuar andando com seus pés, falando com a sua boca, Ele continuar abraçando com os seus braços, continuar tocando enfermos, curando doentes, Ele continuar abrindo os olhos de cegos, fazendo de você um instrumento. Isto é, você ser aqui na terra um filho amado de Deus, ser luz. Amém. Você aqui ser de fato um instrumento vivo. Deus te fez para isso. Aleluia. Deus te fez para isso. Ele te amou e te chama nessa noite. Quem sabe você está vivendo um cristianismo muito distante daquilo que eu falei. Você está vivendo apenas uma religiosidade aparente. Você sai da igreja, você se envolve com as obras das trevas,
Você sai da igreja, mas a sua mente não é uma mente pura e santa. Você sai e logo entra na roda de escarnecedores. Você logo se vê pensando as coisas que Deus odeia. Você logo se vê falando, quem sabe até mesmo guardando mágoas, raízes de amargura no seu coração, odiando pessoas, desejando mal a pessoas. Isto não faz parte da conduta de um filho amado de Deus, não. Deus não te gerou para isso. Por isso nessa noite Ele te chama ao arrependimento. Ele te chama ao arrependimento, à entrega. Ele te chama para que você nessa noite experimente mudança na sua vida. Aí no seu lugar, Deus está, o Espírito Santo está apelando ao seu coração, para que você se arrependa, para que você se arrependa, jovem, para que você se arrependa, moço, moça, para que você se arrependa, adolescente, para que você se arrependa, homem, mulher, senhora, senhor. Deus quer, irmãos, uma igreja abençoada. Aleluia. Deus quer nessa noite um povo imitador dele. Deus quer um povo santo, separado, consagrado, maravilhoso e eterno Deus. Em nome de Jesus. Ó Santo Espírito, visita agora. Que haja nessa noite choro de arrependimento. Que haja nessa noite confissão sincera de pecado neste lugar. Que haja nessa noite renúncia das obras das trevas. Que haja nessa noite, ó Deus, entrega verdadeira. Ah, Deus, vence nessa noite todo o egocentrismo. Vence nessa noite as barreiras da oposição e da cegueira. Tira a venda dos olhos, abra os olhos para que possamos ver, contemplar a beleza da sua santidade, contemplar toda a verdade do Evangelho da Graça. Oh, maravilhoso Deus! Sonda os corações aqui, sonda os corações aqui. Espírito Santo, faça a obra nessa noite, faça a obra nessa noite, faça a obra nessa noite. Oh Deus, que haja arrependimento, haja renúncia, haja conversão nessa noite, que haja abandono da religião tradicional, vazia, sem vida, e haja novo nascimento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, muda. Tira de nós a mesmice, tira de nós, Senhor, essa vida tão presa a esse sistema mundano. Dá, Senhor, a tua igreja, dá a tua igreja uma igreja livre, uma igreja que te adore em espírito e verdade, uma igreja separada, consagrada, uma igreja livre do egocentrismo, uma igreja livre, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor como Deus odeia. Faça de nós um povo, faça de nós filhos amados de Deus, santos e separados para Deus. Faça de nós luz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Oramos, Pai. Espírito Santo, queremos sair daqui, mas queremos continuar ouvindo a tua voz. Aleluia. Deus Pai, Filho, Espírito, glorifica em nós a tua bendita vontade. Aleluia. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que as consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos, agora e sempre. Amém. Amém.